Vamos abrir mais uma vez nossa Bíblia, agora livro de Números, capítulo de número 9, versículos 15 a 18. Números 9, 15 a 18. Números, capítulo de número 9, versículos 15 a 18. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Oremos. Senhor, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela possibilidade, Deus, de orarmos juntos, de cantarmos juntos, de celebrarmos juntos, Deus, a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E agora, quando temos a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra, pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo, a Tua vontade seja esclarecida a cada um de nós. Toca, Senhor, a nossa mente, ilumina a nossa mente, toca e transforma o nosso coração, a fim de que possamos viver segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Enquanto nós estávamos cantando ali, eu fiquei pensando uma questão relacionada à função, né? E aí a gente cantando e louvando a Deus, e eu me perguntando, qual é a minha função como pastor? Principalmente em tempos em que as pessoas gostam de ostentar títulos, né? Gostam de aparecer em público, de serem reconhecidos, e no meio das igrejas isso não é diferente. Certa vez eu fui numa loja, precisava comprar uma gravata para realizar uma cerimônia de casamento, e aí olhando, entre outras coisas, alguns ternos, eu vi uns extremamente chamativos, assim, sabe, brilhantes e tal. E brincando, eu falei com a vendedora, né? Quem é que compra, né? Quem é que tem coragem de comprar um terno assim? E ela na hora respondeu, os pastores. E eu fiquei bem constrangido, né? Os pastores. E aí, pensando em relação à função, me ocorreu o seguinte, qual era a função de Moisés? Né? Moisés era líder deste povo nesse momento. Moisés estava ali como agente do Senhor. Qual era a função dele? Qual é a nossa função no reino de Deus? Como é que nós podemos ter certeza da vontade do Senhor para a nossa vida? Só para não ficar sem resposta, eu acredito que, entre outras coisas, a função pastoral, né, seja eu ou qualquer outro pastor à frente de uma igreja, em primeiro lugar é conduzir a igreja no entendimento da palavra. É propor estudos bíblicos para que a gente junto cresça no conhecimento da palavra e tenha do Senhor as condições necessárias para colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Entre outras coisas, a gente poderia dizer também que o pastor tem a função de não atrapalhar a igreja, porque a igreja tem os seus ministérios, tem membros vocacionados para determinados ministérios, e a função da liderança é sempre auxiliar para que todo o corpo trabalhe, para que todo o corpo possa edificar-se a si mesmo, como a gente aprende nas Escrituras. Mas bem, voltando aqui à questão da função, né? Moisés era líder, mas ele não era quem ditava as ordens. Não era ele que providenciava a água, não era ele que providenciava a comida, não era ele que providenciava a direção pela qual aquele povo tinha que caminhar no deserto. Não era ele capaz de aplacar um pouquinho, né, amenizar um pouquinho o calor do deserto, e certamente ele também não conseguiria prover calor e luz à noite. Moisés tinha como líder do Senhor uma função, mas o Senhor de fato era o líder daquelas pessoas. O Senhor de fato é quem governa a vida daqueles que o buscam, daqueles que nele creem. E nós temos aqui uma experiência fantástica que está narrada. Num momento singular, podemos dizer assim, na história do povo de Israel, eles estavam tendo a experiência, né, de sair de um ambiente
completamente diferente, né? Completamente permeado por ídolos e permeado por um monarca que era senhor da vida dos seus vassalos. E agora eles estavam desfrutando da liberdade de serem conduzidos pelo Senhor. E a liberdade, inclusive, de obedecerem aos sinais que o Senhor dava. E aquele deserto, sem dúvida, foi um momento de escola, um tempo de aprendizado para aquelas pessoas. E é isso que nós podemos ver aqui. E o interessante do texto, e a partir disso nós vamos buscar alguns elementos aqui para aprofundar o nosso entendimento dele, é que aqueles israelitas precisavam permanecer debaixo da nuvem do Senhor. Precisavam permanecer atentos ao que o Senhor estava fazendo no meio deles. E basicamente é o mesmo que o Senhor espera de nós como igreja, como novo Israel do Senhor. Vamos por partes. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Versículo 16. Nesse momento, nós temos, digamos assim, o prelúdio do templo de Jerusalém. Uma tenda havia sido instruída pelo Senhor para que fosse construída, com todas as indicações necessárias para que aquela tenda tivesse as medidas corretas, e Deus deu o passo a passo, né, melhor dizendo, para que aquela tenda fosse construída, para que os utensílios fossem construídos e a maneira de tudo aquilo ser utilizado. Mas, como eles estavam de caminho pelo deserto, tudo tinha que ser prático, para que eles pudessem, assim que a nuvem saísse, arrumar o seu acampamento, arrumar as suas coisas e seguir aquela nuvem. E estar debaixo da nuvem aqui, especialmente o verbo cobrir, ele vai denotar para nós proteção. Nós sabemos que o Antigo Testamento declara, né, Deus declara através do seu profeta, que nem mesmo a sandália dos pés daquelas pessoas se desgastou durante o tempo em que eles caminharam. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu providenciei tudo que foi necessário para que essas pessoas caminhassem pelo deserto. Elas caminharam mais do que deviam, pela sua própria teimosia, pela sua própria desobediência. Mas, de fato, mesmo na teimosia e na desobediência, Deus nunca desprotegeu o seu povo. Deus nunca desamparou o seu povo. Eu já falei para vocês que eu gosto de assistir esses programas de sobrevivência, e mesmo no deserto, né, e aí é bem interessante porque no deserto à noite fica frio, aliás, em qualquer lugar, todos aqueles que trabalham, né, com essa informação sobre sobrevivência, né, os instrutores de sobrevivência, eles falam da fundamentalidade do fogo, né? Eles falam sobre a importância de que de dia se descanse na sombra, porque o calor é muito grande, e aí quando o sol começa a baixar e o calor diminui, aproveita-se para caminhar e necessariamente tem que ter fogo. A fogueira, né, ou uma tocha, providencia inclusive segurança para quem está sozinho, seja no mato, seja no deserto, em qualquer lugar. Numa situação como essa, o fogo ele é tão fundamental quanto a água, quanto a comida, quanto o abrigo. E Deus sabia que aquele povo era um povo temeroso. Aliás, nem dá para a gente criticar, porque nós também somos, né? Por poucas coisas a gente se sente desprotegido. E quando nós nos sentimos vulneráveis, nós estamos mais propensos a não confiar em Deus e talvez tentar arrumar artifícios para a gente confiar naquilo que pode fazer ou naquilo que a gente pode construir. Na sequência dessa história de Israel, nós lembramos bem daquela construção, né, na formação do bezerro de ouro. E o que foi aquilo senão uma tentativa de arrumar uma proteção, visto que eles estavam com dificuldade de confiar em Deus, porque Moisés tinha subido o monte e tinha demorado muito, estava demorando demais. Então o povo arruma uma maneira de se sentir um pouco mais seguro, de se sentir protegido. Sabendo disso, Deus nunca descuidou da proteção do seu povo. Sabendo disso, Ele providenciava tudo aquilo que era necessário. A nuvem para cobri-los de dia quando eles estivessem caminhando ou mesmo quando estivessem acampados. E uma aparência de fogo à noite
para que eles se sentissem seguros e soubessem a direção para onde caminhar. E aí, diante desse texto, a gente fica pensando assim, né? Mas e nós, né, que de vez em quando nos sentimos caminhando pelos desertos da vida? Não seria maravilhoso, irmãos, se Deus fizesse do mesmo jeito que Ele fazia lá? Tem uma nuvenzinha, a gente enxerga ela perfeitamente. Se a nuvem se movimenta, a gente segue. Se a nuvem não se movimenta, a gente para. E nós, vendo a nuvem, nos sentimos totalmente protegidos, porque a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite eram sinais da presença de Deus em meio ao seu povo. Deus estava dizendo de maneira visível que aquelas pessoas podiam confiar plenamente no Deus que estava com eles. Não tinha tirado do Egito e mandado para o deserto para caminhar sozinho. E aí a gente fica pensando, poxa, mas não tem, né, uma nuvem assim para a gente se abrigar embaixo dela. Será que não tem, irmãs e irmãos? E aquela promessa do Antigo Testamento que se cumpre na nossa vida, quando o profeta diz assim: sempre que você estiver caminhando e de repente desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo assim: esse é o caminho, andai nele. O mesmo Deus que se fazia presente na vida daquele povo caminhando pelo deserto, é o que está conosco todos os dias. Ele não mudou em nada. E não é a presença ou a falta de uma nuvem ou de um sinal de fogo que vai identificar ou não que Deus está nos protegendo, que Deus está nos amparando. Porque de maneira muito mais profunda, o Senhor se aproxima de nós e se faz presente habitando na nossa vida através do seu Espírito. Nós nos tornamos templo da habitação de Deus. Nós fomos resgatados pelo Senhor e dignificados de tal forma que o Senhor passa a habitar em nós. E é Cristo a âncora da nossa esperança, é Cristo, o Senhor, que através do seu Espírito que habita em nós, que nos dá a garantia de que Deus continua cuidando de nós, tal qual Ele fazia com o seu povo lá no deserto. E como eu disse há pouco, né, aquele deserto foi uma verdadeira escola, porque o povo estava aprendendo a confiar em Deus, e tinha que aprender mesmo, porque quando eles chegassem às portas da terra da promessa, eles teriam que continuar confiando no Senhor para enfrentar as batalhas, porque eles teriam que enfrentar diversas nações que estavam habitando no lugar que Deus tinha prometido para eles. E enquanto eles obedecessem, enquanto eles estivessem debaixo da proteção do Senhor, eles não precisavam temer, nem o calor do dia, nem o frio da noite, nem a escuridão, nem a falta de direção, nem a falta de comida, nem a falta de água. Nós, que somos a Igreja de Cristo e que está também no caminho, precisamos conservar esta convicção, porque eu acredito que todos os dias acontecem coisas ao nosso redor que tendem a fazer a nossa convicção diminuir um pouquinho, ou pelo menos a tentação é essa, de esquecer ou de não lembrar completamente que Deus continua nos protegendo, de que nós não precisamos fazer nada para a preservação da nossa vida, não no sentido desse esforço sobrenatural até, ou sobre-humano, melhor dizendo, que algumas pessoas fazem na tentativa de proteger a si mesmo, alguns na tentativa de proteger a sua saúde, outros na tentativa de proteger a sua família, outros ainda na tentativa de proteger os seus bens, e se esforçam e não dormem, e se cansam e adoecem, porque tentam a todo custo proteger a si mesmo e aos seus. E no final das contas, não dá certo. Vem frustração. Se a gente se sente de alguma maneira, em algum momento da vida, caminhando no deserto, se a gente se identifica com isso, então nós precisamos também, como cristãos, nos identificar com este povo que estava completamente protegido pelo Senhor. A nuvem os cobria, tal qual as mãos de Deus continuam estendidas em nossa direção, protegendo, abençoando e, como a gente vai ver agora, também direcionando. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, versículo 17. Levantar e descer aqui significam exatamente isso.
orientação. Como é possível tomar uma decisão se nós não ouvimos de maneira audível, pelo menos, a voz de Deus? Como é possível ter então certeza dos sinais de Deus quando nós temos uma decisão para tomar? Para aquele povo era relativamente mais fácil, não era? Pelo menos a nossa impressão é que sim, porque ao verem a nuvem se levantar e partir, eles sabiam que estava na hora de arrumar as suas coisas e caminhar, e sabiam inclusive a direção em que tinham que ir. Eles não precisavam se preocupar com isso, nem com a hora de sair e nem para onde ir. Deus estava indicando, e eles arrumavam as suas coisas e iam. O Senhor providenciava orientação. Tem uma outra situação, já no período da monarquia, né, de Israel, com Saul ainda no governo, mas Davi já estava por ali, às vésperas de assumir o trono, e num determinado momento, fugindo de Saul, acho que os irmãos vão lembrar dessa história, Davi se junta aos amalequitas, e aí ele quer servir os amalequitas, mas surge uma situação. O exército deles iria lutar contra o exército de Israel. Como Davi estava comendo da comida deles e bebendo da comida deles, Davi diz assim: não, meu exército vai contigo, meus homens vão contigo, vamos para a guerra. Ele estava disposto a lutar contra o seu próprio povo. Mas o pessoal do exército dos amalequitas diz assim, né? Não dá para confiar, porque a gente vai chegar lá na hora da batalha, Davi vai ver os seus irmãos, vai ver os seus parentes, vai ver o seu povo, e ele vai se voltar contra nós, ele não vai ter coragem de lutar a nosso favor. Então é melhor que ele nem vá. Se ele for, a gente não vai. Só que quando essa conversa acontece, eles já tinham saído, já estavam a caminho. Então, talvez na metade do caminho, Davi e os seus homens têm que voltar. E quando eles voltam, eles encontram as suas casas saqueadas e queimadas, e boa parte da sua família tinha sido levada por um outro exército. E aí naquele momento há um desespero, há uma angústia profunda que toma conta do coração daquelas pessoas, e o desespero é tão grande que os homens do exército de Davi começam a pensar em matar Davi, porque óbvio, né? Ele era o comandante, então a culpa era dele. Já não tinham muita coisa, e o que eles tinham haviam perdido. E pior, não só os bens, mas a família. E aí, diante daquela situação, Davi vai consultar o Senhor. E tinha uma estola sacerdotal por lá. E Davi utiliza aquela estola, e Deus diz assim para ele: pode ir atrás desse exército, porque eu estou garantindo a vitória. Vocês vão reaver os bens e a família. Essa era a dúvida, né? Homens frustrados, homens cansados, homens angustiados, como é que a gente faz? Agora vai ou não vai atrás da família? E aí Deus diz claramente para eles: podem ir. E não precisa nem do exército todo, né? Porque indo ao encontro desse outro exército inimigo, alguns soldados estavam tão cansados que eles ficam lá na beira do riacho de Besor e não conseguem lutar para buscar a sua família. E aí outros soldados vão e vencem. Mas o fato aqui, né, é essa pergunta que acontece: Senhor, o que eu faço agora? Tem gente aqui indignada contra mim, estão a ponto de me matar. E eles têm razão, a família deles foi levada. O que é que eu faço? Vou atrás ou não vou? E Deus diz: vai. E aí nós perguntamos assim: vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Compro ou não compro? Será que faço a cirurgia ou não faço? Eu me lembro que na época que a minha sogra foi internada, o seu último internamento, os filhos estavam assim tão abalados com a situação que não foram capazes de tomar uma decisão. Se a minha sogra não operasse, ela morreria em pouco tempo. Se ela operasse, ela poderia não morrer. Mas os filhos, obviamente, estavam sem condições emocionais de tomar essa decisão. E aí, como eu era o único genro, né, entre genros e noras, eu era o único que estava presente, sobrou para mim. E daí, o que a gente faz? Talvez um pouco mais em condições racionais do que os filhos, eu disse: bom, se ela não operar, certamente vai morrer. Se ela operar, pode ser que ela viva. Os recursos estão dispostos, vamos utilizar, né? E aí vai lá eu assinar, né, aquele documento. Ela operou, foi para a UTI,
E a gente sabia que o estado dela era extremamente grave, né? Não sabíamos o quanto era grave, mas sabíamos que era grave. E eu pensando assim, né, Senhor, eu disse, né, que era bom operar. E se ela for recolhida, né? Como é que vai ficar essa situação? E eu comecei a clamar a misericórdia do Senhor, porque a gente sabe, né? Emoção de filhos, emoção de netos, como é que seria? Algumas horas depois da cirurgia ela morreu. Mas pela graça de Deus a família não se revoltou com isso. Eles entenderam que naquele momento os recursos estavam disponíveis e era o único recurso que tinha que ser utilizado. Deus, na sua soberania, é que decide se uma pessoa vive ou não. E aí entra a fé, né? Com cirurgia, sem cirurgia, com medicamentos, sem medicamentos, com saúde ou na doença, quem decide vida e morte é Deus. Mas o fato é que diante dessas situações a gente pensa, puxa, o que eu faço agora? O que eu falo agora? Não seria maravilhoso ouvir essa voz de Deus dizendo assim, não, vai, né? Diz para operar que eu garanto que ela vai ser curada. Eu não tinha essa certeza. Nenhum de nós, a bem da verdade, tem muita certeza. A não ser naqueles casos que a gente já viu se repetindo várias vezes e a gente sabe o final da história. Mas nós não precisamos saber, nós precisamos crer. E é deste modo que o Senhor nos chama para segui-lo, crendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas para a gente não ficar sofrendo na dúvida, a palavra do Senhor traz um alerta extremamente importante nesses momentos, né? Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Não é assim que aprendemos? Se temos paz, mas não paz porque a nossa vontade está satisfeita. Aquela paz que a gente conhece, que vem de Deus, que a gente tem certeza que é a vontade de Deus. Essa paz nos indica fazer ou não fazer, seguir por este ou por aquele caminho. E da mesma forma como Deus falava com o seu povo, o Senhor continua falando conosco hoje. Ele não está em silêncio, Ele não está indiferente. Os modos pelos quais Ele fala são diferentes, mas Ele continua ativo e completamente interessado na nossa vida, completamente interessado em orientar a nossa caminhada, para que a nossa caminhada esteja sempre de acordo com a sua vontade. É por isso que nós insistimos tanto, né, em continuarmos estudando a Bíblia e estudarmos várias vezes o mesmo texto e repetidas vezes voltarmos a questões que a gente às vezes até acha que já aprendemos, mas aí de repente Deus nos surpreende com as suas novidades e nós somos dia a dia edificados, exatamente como uma construção, né? A ideia é essa, um tijolinho de cada vez, até que o edifício esteja pronto. No nosso caso, estaremos prontos na eternidade, quando tudo se completar. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Para concluir essa meditação, eu quero dizer o seguinte, o que eu vejo nesse texto, o que eu creio. Da parte de Deus, Ele sempre fez tudo o que era necessário para o seu povo. Mas da parte do povo, tinha que ter uma questão. Eles tinham que obedecer. De nada adiantaria eles verem, né, a nuvem se levantando e partindo se eles não obedecessem. De nada adiantaria eles verem a nuvem parada se eles quisessem continuar caminhando. Se ela saía, eles iam atrás. Se ela parava, eles acampavam. Obediência é fundamental para nós sabermos que a vontade de Deus está sendo concretizada na nossa vida. Como a própria palavra de Deus nos ensina, não basta a gente conhecer, nós temos que praticar. E Deus tem nos ensinado de muitas formas sobre muitas questões na sua palavra. Cabe a nós agora examiná-la continuamente e buscar no próprio Deus a capacidade para sermos obedientes. Se é para seguir, sigamos. Se é para parar, vamos parar. Mas, para fazer qualquer coisa, vamos buscar no Senhor a orientação
e buscar no seu espírito a capacidade de sermos fiéis e obedientes. Temos diversos desafios, né? Como cristãos, como cidadãos, né? De Ponta Grossa, do próprio país. Temos responsabilidades, temos compromissos assumidos, temos decisões a tomar, temos aquelas situações que a gente nem está esperando e nos tomam de surpresa. Tantas coisas vão acontecendo, né? E a gente vai, de vez em quando, sendo surpreendido. Mas seja como for, vamos lembrar de uma coisa: o Senhor não só está sobre nós, mas como Jesus nos ensinou, o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito Santo, que nos ensina as palavras do Senhor, vem e habita conosco, habita em nós, arma a sua tenda e vem fazer morada na nossa vida. Vamos louvar a Deus por isso, porque Ele está conosco e continua nos protegendo e continua nos orientando. Precisamos agora pedir que Deus nos ajude também a sermos obedientes, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, obrigado porque diante da Tua palavra nós podemos perceber como o Senhor cuidava com tanto carinho do Teu povo, Deus, providenciando tudo que era necessário àquele povo caminhando no deserto. E obrigado, Senhor, porque pela Tua graça nós podemos fazer parte deste Teu povo, podemos também ser conduzidos pelo Senhor, estando debaixo da Tua proteção, podemos, Deus, experimentar da Tua presença e da Tua ação nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem se mostrado um Deus presente, um Deus atuante, o Senhor que vem e nos toma pelas mãos, firma os nossos passos, tem, Senhor, tranquilizado com a Tua paz o nosso coração e a nossa mente. Obrigado, Senhor, por tudo isso, porque não são poucas as vezes, Senhor, admitimos, reconhecemos que muitas vezes nos sentimos atravessando esses desertos da vida, mas em cada situação desejamos experimentar da Tua presença, da Tua direção e da Tua proteção. Que o Senhor continue então, Pai, nos abençoando e providenciando tudo o que é necessário para que sejamos fiéis e obedientes, para que através da nossa vida, através da Tua igreja, o Teu nome seja glorificado e o Evangelho de Cristo Jesus seja proclamado. Que assim seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, nós oramos. Amém.